Com Mário Flávio. Oferecimento Sismuc Regional, Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio, a política de A a Z. De volta aqui com Manhã Cidade, hora de falar de política. E hoje Mário Flávio traz aí a avaliação dele sobre pesquisas com os favoritos para o governo do estado e o Senado. E a gente confere agora. Fala, Mário. Muito bom dia para vocês neste sábado, um sábado que começa movimentado, que teve a divulgação de mais uma pesquisa para o governo de Pernambuco, mostrando mais uma vez que o prefeito do Recife segue na frente na corrida eleitoral para o governo de Pernambuco com ampla vantagem sobre os concorrentes. Isso se a eleição fosse hoje, Dessa vez a pesquisa é do Instituto Paraná Pesquisas, foi encomendado pela TV Tribuna Band, que traça um panorama aí do cenário eleitoral há 1 ano e 7 meses do pleito estadual, da eleição do ano que vem. Na pesquisa estimulada, quando os entrevistados escolhem entre os nomes pré-definidos, João Campos aparece com 60,9% das intenções de voto. A governadora Raquel Lira vem na sequência em segundo lugar com 22,2%, enquanto Gilson Machado Neto, do PL, ex-candidato derrotado à Prefeitura do Recife e ex-ministro do Turismo de Bolsonaro, soma 6,5%. Além disso, 4,8% dos eleitores não souberam ou não quiseram responder e 5,6% indicaram que votariam em branco. O levantamento foi realizado entre os dias 8 e 12 de março, ouvindo aí 1.652 eleitores em 64 cidades pernambucanas. A margem de erro é de aproximadamente 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança do estudo é de 95%. Olha, tem uns dados interessantes, porque eles fizeram também um segundo cenário. Nesse segundo cenário, eles trocam o Paraná Pesquisas, o Gilson Machado Neto pelo Anderson Ferreira, mas não mudou muita coisa. João Campos apareceu com 61%, Raquel Lira 22%, ou seja, mantiveram praticamente a diferença entre os dois, que dá mais ou menos 40%. Anderson Ferreira 6,1%, não sabe, não responderam 4,9%, brancos e nulos 5,9%. Também foi perguntado em Pernambuco a questão do presidente da República, e por isso que há uma insistência, há uma tese, principalmente no Palácio do Campo das Princesas, de o presidente Lula ter 2 palanques aqui no estado de Pernambuco, porque os números mostram Lula com 45%, Bolsonaro com 28% e Ciro Gomes com 9,9%, Gustavo Lima apareceu aí com 4,1%. Então, mostrando que Lula, apesar de todo desgaste, ele tem 45%, nem tem aqueles 60 e poucos por cento que ele teve na última eleição, mas Bolsonaro vem muito distante aí. Isso, a gente sabe que Bolsonaro não será candidato, pelo menos na minha opinião, já que ele enfrenta problemas aí, deve ser julgado, inclusive deve ser condenado e deve ir até para a prisão. Mas mostrando mais uma vez, em mais uma pesquisa, que João Campos tem larga vantagem em Pernambuco, e a governadora Raquel Lira, ela vai ter muito trabalho. Apesar do ato de filiação de Raquel na segunda-feira passada ter reunido uma multidão no Recife, ter chamado a atenção de todo o Brasil pela mobilização e as palavras de Gilberto Kassab, mas essa pesquisa aí ela acende mais uma vez o sinal de alerta lá no Palácio. Também alguns cenários para o Senado aqui de Pernambuco, eles foram questionados. Por exemplo, no cenário 1, Humberto Costa, que daqui a pouco o Vitor Araújo vai trazer uma entrevista com ele, apareceu em primeiro lugar com 32,9%. Na segunda posição, Miguel Coelho com 30,1%. Armando Monteiro teve 17% e o Anderson Ferreira ele apareceu na terceira posição com 25,1%. Na quarta posição, Eduardo da Fonte com 23,7% e o Silvio Costa Filho com 16,2%. O atual senador, Fernando Eire, só teve 3,4%. Então, mostrando aí que Humberto Costa na frente nesse primeiro cenário, empatados tecnicamente dentro da margem de erro, mas no limite tem o Miguel Coelho, que está empatado com o Humberto com 30%, e também ali o Anderson Ferreira com 25%. No segundo cenário, do Senado aqui em Pernambuco, Humberto mais uma vez apareceu na frente com 33,9%. Na segunda posição, mais uma vez o Miguel Coelho com 31,1%. O Eduardo da Fonte na terceira posição com 23% e o Gilson Machado com 18,3%.
Então aí Gilson Machado ele cai um pouco, né, quando o nome dele é trocado pelo do ex-prefeito de Jaboatão, Anderson Ferreira. O Silvio Costa Filho apareceu com 16,9% e o Fernando Dueire com apenas 3%. Então mostrando mais uma vez, né, que Humberto Costa é o favorito a uma das vagas, lembrando que são 2 vagas para o Senado e a briga pela segunda vaga vai ser muito boa, né, porque os candidatos estão aparecendo muito próximos uns dos outros aí nessa questão. Miguel Coelho, né, também o Eduardo da Fonte e o próprio candidato do PL, seja ele quem for, aparece muito bem, mas o ex-prefeito de Jaboatão, Anderson Ferreira, né, é a segunda pesquisa que ele aparece mais bem colocado do que o Gilson Machado Neto. E lembrando que o Gilson deve sair mesmo do PL e ir para o PP. Se ele for aí, dificilmente ele seria candidato a senador e talvez ele vá disputar uma vaga de deputado federal. Então, pessoal, mais uma pesquisa que é divulgada aqui em Pernambuco, mais uma pesquisa que mostra aí, né, que o prefeito do Recife, João Campos, ele hoje seria, digamos assim, uma espécie de favorito para ganhar a eleição, mas a gente sabe que falta ainda 1 ano e meio para acontecer a eleição. A governadora Raquel Lira fazendo anúncios importantes, como, por exemplo, a criação de 4 grandes maternidades, foi assinada a ordem de serviço, e essas obras elas devem todas sair esse ano, além do arco metropolitano. Enfim, são obras que podem alavancar aí a aprovação de Raquel no último ano de gestão dela, o ano que vem, e quem sabe nós teremos uma eleição, quem sabe não, com certeza teremos uma eleição muito pegada no ano que vem, já que muita água vai rolar debaixo da ponte, mas nas pesquisas que foram divulgadas até agora, a realidade é que João Campos segue à frente aí da governadora e ela vai ter muito trabalho para construir uma base sólida para a reeleição, já que a família Campos é muito tradicional, principalmente, né, pelo legado de Miguel Arraes e Eduardo, e sempre eles usam muito isso durante as campanhas, além do que a esquerda sempre foi muito forte aqui em Pernambuco, e João Campos tem esse lastro, mas Raquel, lembrando, foi para o PSD, que é um partido que hoje faz parte aí da base do governo Lula. Então, pessoal, um resumo aí para vocês. Lembrando que amanhã, de 4 da manhã, tem Som da Modinha, em homenagem aos 5 anos da rádio que todo mundo ouve, que todo mundo vê. Na segunda-feira eu volto aqui dentro do Manhã Cidade com mais comentários políticos. Um abraço para vocês e um excelente fim de semana. Manhã Cidade. Política de A a Z com Mário Flávio. Oferecimento Sismuc Regional, Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio, a política de A a Z.